Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Gente querida, um grande abraço a você que nos acompanha no canal. Gratidão a todos vocês pelos likes, pela comunhão, pelo compartilhamento do canal. Glória a Deus. E eu quero fazer um convite aqui a você que entrou aí no vídeo, tá me vendo. Gente, faça parte do nosso canal. É muito importante você se inscrever no canal. Então, quando você se inscreve, você coopera com esse trabalho e você então demonstra ali um positivo junto, né? Você diz, vamos pregar junto. Tem muita gente ouvindo esse canal, queridos. Tem muita gente sendo edificado, sendo abençoado. Eu quero convidar você para fazer parte desse trabalho. Glória a Deus. Muito obrigado a todos vocês que já fazem parte, que já se inscreveram e que compartilham o canal. Gratidão a todos os irmãos aqui de perto, de longe, onde você estiver. Muita gratidão. Gratidão aos cooperadores do canal para que ele continue aí vivo, poderoso, abençoado. Obrigado aí ao amado irmão que faz a edição das mensagens, o pastor Luiz Augusto. E muito obrigado ao querido pastor Fábio Furui que transmite aí para os irmãos todos os dias no WhatsApp, também aqueles que transmitem através do Facebook, através do Instagram, do TikTok, enfim, eu quero agradecer a todos vocês e dizer sejam muito bem-vindos a mais uma série que vai chamar o Ministério Profético e as Crises Existenciais. Gente, em primeiro lugar, vou fazer aqui um pano de fundo sobre o ministério profético. Quando eu falo em ministério profético, eu não estou falando de uma pessoa levantando e profetizando, dizendo assim diz o Senhor, Deus está falando, tal, não que isso não seja do Espírito e não seja real. Mas eu estou falando da mensagem oficial da igreja. Nós entendemos que o ministério profético, amados irmãos, é falar por Deus, certo? Não é falar de Deus, é falar por Deus. Quer dizer, Deus está falando usando um instrumento, certo? E entendemos também que esse ministério profético, ele não é de uma pessoa, ele é de um corpo. E esse corpo é chamado por Paulo de igreja. Então quero que todos vocês entendam que o ministério profético não está restrito a uma pessoa, mas está restrito, sim, a uma pessoa chamada igreja, que é o coletivo de todos aqueles que creem na poderosa palavra de Deus. Ok? Estamos conversados? Esse é o ministério profético. Agora, crises existenciais. Por que nós estamos vivendo uma crise existencial? Por que ela existe? E por que nesses últimos tempos ela tem ficado mais forte contra a vida da igreja? Exatamente porque estamos no tempo do fim. Exatamente porque estamos caminhando para a reta final, onde Deus chamará os seus santos dessa terra para o seu encontro. Então, queridos, existe uma guerra espiritual basicamente generalizada contra o ministério profético, contra o falar de Deus na vida da igreja. Deus não vem à terra para falar usando ele próprio, ele vem à terra para falar usando ele, claro, na vida de um homem. Você não vai encontrar com Deus pregando na rua, mas você vai encontrar com homens e mulheres pregando o evangelho. Certo? Então, o corpo que prega o evangelho e que tem o ministério profético é a igreja. Não são homens separados, mais abençoados, menos abençoados. Não, é a igreja. Deus prega através da igreja. Deus fala através da igreja. Quero te dizer que o poder de Deus está na igreja. A unção de Deus está na igreja. A glória de Deus está na igreja. Muito bem. Mas esta é a realidade de hoje, certo? A nossa realidade de hoje é essa à luz da palavra. Então o ministério profético, ele está passando por crises existenciais.
Amados e queridos irmãos, nunca se viu tantas e tantas e tantas pessoas se levantando nessa terra, dizendo: Deus me revelou essa visão, Deus me mostrou esse plano, Deus me mostrou esse plano. Então, há uma confusão mental na mente de muitas pessoas acerca deste plano de Deus. Porque a cada um diz: Deus revelou assim, Deus revelou assado. Amados, mas nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra que é a boca de Deus falando na terra. Nós temos uma palavra que é o próprio Deus revelado na terra. Ele é o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus desde o princípio. O Verbo é a palavra, o Verbo é Deus, o Verbo é a vida de Deus na terra, constituindo homens e mulheres para a glória do seu nome, com vistas à edificação da sua igreja e à preparação dos santos para a obra do ministério e para que ele possa voltar a arrebatá-los naquele dia, tá certo? E então, queridos, esse, por ser o tempo do fim, é um tempo muito difícil. Mas vamos, o personagem que eu vou citar na Bíblia, e vou falar sobre ele, para falar do ministério profético, obviamente eu preciso falar de Elias. Elias, no Velho Testamento, ele é exatamente o representante do ministério profético. Tanto que Elias será uma das testemunhas lá do Apocalipse na grande tribulação. O ministério profético vai estar representado por Elias e a lei vai estar representada por Moisés. Então, Moisés e Elias, segundo o estudo escatológico, são as duas testemunhas da grande tribulação no final da era. Muito bem. Mas por que eu vou citar Elias? Exatamente porque ele é representante do ministério profético. E eu quero que você entenda, irmãos, a grande guerra e a grande batalha e a grande crise que Elias passou no seu ministério por poder por liberar a palavra de Deus, por liberar a vida de Deus. Ok. Mas dando ainda mais uma palhinha sobre o ministério profético em nossos dias, como que funciona então, pastora Mari, do ministério profético? Gente, a igreja, ela é profética, porque a igreja tem a presença de Deus em si. Então, quando a igreja é constituída da vida de Deus e ela abre a sua boca, Deus está falando. Eu preciso entender e crer que quando um homem de Deus abre a sua boca, uma mulher de Deus abre a sua boca, é exatamente Deus falando e se manifestando. Isto é extremamente tremendo, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos então analisar um pouquinho o primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Amados irmãos, o contexto do capítulo 19 vai contar os grandes feitos de Elias a nível profético em relação aos profetas de Baal e de Azerá. E é uma história extremamente conhecida, o contexto do capítulo 19 e pelo capítulo 18. Nós vamos ler acerca de Elias e Obadias, Elias no Monte Carmelo e, na sequência, então, a matança dos profetas de Baal e de Azerá. Irmãos, aquilo ali foi uma guerra muito grande, quase que generalizada na região, porque você imagine 850 homens, profetas, eles se levantando contra um homem profeta de Deus. Então foi um duelo extremamente grande e a vitória foi esmagadora, exatamente porque Deus era com Elias. Deus estava com Elias e Deus falava através de Elias. Então Elias foi um grande vencedor, irmãos, vencendo todos os profetas e mostrando que Deus é o Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Ao final dessa história, a Bíblia diz que todos eles foram levados ao ribeiro e ali houve uma matança e todos foram mortos, em nome do Senhor. Naquele dia, amados irmãos, houve uma destruição de uma verdadeira idolatria. Mas o ministério profético, ele paga um preço. E eu falo uma coisa para você. A própria Bíblia, no Novo Testamento, ela diz, amados irmãos, que na terra nós temos muitas lutas. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos grandes aflições.
né? Mas Jesus falou, eu venci o mundo. Então, assim como ele venceu, nós também venceríamos. Por ser ministério profético, a igreja enfrenta grandes problemas. Há uma guerra generalizada espiritual ou no mundo espiritual contra a voz da igreja. Porque a voz da igreja, irmãos, ela replica a voz de Deus. Deus habita na igreja e é através da igreja que Deus fala, que Deus prega, que Deus ministra. Então, o vivenciamento da igreja, irmãos, ele é realmente afetado por grandes guerras, grandes setas malignas que vêm para destruir. Elias era vencedor porque estava muito feliz porque Deus havia estado com ele. Porém, o capítulo 19, o título fala assim, a fuga de Elias para Horebe. Por que será que o ministério profético está em fuga? Por que será que Elias está agora, amados irmãos, empreendendo uma fuga depois de uma grande vitória? Quando se tem uma grande vitória, não tem que comemorar? No caso do ministério profético de Elias, não foi assim. Foi ao contrário. Ele, ao vencer, ele fugiu. A Bíblia é clara, a fuga de Elias para Horebe, né? Meu Deus, vamos pensar nisso comigo? E vamos seguir essa série comigo? E você vai então, irmãos, aqui sendo ministrado por Deus todos os dias com essa mensagem curta do Reino em Pauta, mas uma mensagem diária, tá certo? Então você é muito bem-vindo para estar comigo nessa série. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, te agradecer pelo momento, porque a tua palavra é revelada e que o teu Espírito Santo venha liberar a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Aleluia. Que Deus abençoe você, um grande abraço, grande beijo no coração e até amanhã.